Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a você que quer melhorar sua vida sexual, sua vida de casal, a sua saúde mental. Bom, vocês já conhecem o programa, sabem que nós temos o objetivo de trazer temas diferentes. Temas diferentes e muitas vezes a partir da voz de pesquisadores e pessoas que andaram estudando com mais afinco, mais diretamente, alguns assuntos que a maior parte das pessoas, ou até dos outros pesquisadores, nunca vai estudar. Aqui do meu lado eu tenho o Felipe Vaz. Ele é um dos professores, dos que cuidam da orientação de monografias do nosso curso de especialização em sexologia aplicada do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. E a razão dele estar aqui hoje é porque nós temos é uma psicóloga, doutora, vamos chamar assim, né? Mas ela fez o nosso curso de especialização e ela trouxe um assunto muito importante. E eu quero dar as boas-vindas à Karen Gama, que também traz assuntos. Como é que é? Felipe, obrigado por ter vindo hoje com a gente aqui discutir com a Karen. E o que ela vem falar aqui com a gente? Oi, Oswaldo, tudo bem? Queria agradecer novamente pelo convite, estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer a Karen por ter topado aqui conversar com a gente também. E a Karen desenvolveu durante a especialização em sexologia aplicada do INPASEX um trabalho sobre objetificação de mulheres amarelas. Exatamente. E aí é um tema que a gente já começa com algumas dúvidas, alguns questionamentos, Verdade. né? O que seria isso? O que é objetificação? O que é mulher amarela, O que é mulher amarela? Se você puder explicar pra gente. Não, claro. Eu pensei muito nesse tema e por que a palavra objetificação? Eu entendo que a gente olha para a mulher e pensa muito numa ideia de, principalmente na visão masculina, de consumo. Eu vou utilizar dessa pessoa para obter prazer e não necessariamente olhar com humanidade. Desumaniza, coloca abaixo do outro. Então, eu entendo que uma mulher amarela, ela passa por uma série de questões raciais também, que são colocadas ainda mais nesse lugar de objeto. Por isso que eu coloquei este nome, da mulher amarela. E quem são essas mulheres amarelas? As mulheres amarelas? Verdade. Então, as mulheres amarelas, elas são pessoas ascendentes de asiáticos, principalmente do sul, do leste e do sudeste, e que normalmente têm algumas características que aqui no Brasil a gente coloca como japoneses, asiáticos, chineses, né? É muito comum rolar bastante essas confusões. Você já está contando uma coisa. A maior parte das pessoas ainda faz piadinhas de mau gosto, porque é como se as nacionalidades, as etnias, os grupos diferentes fossem a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Duas pessoas são duas pessoas. E quando você já usa o termo mulher amarela, é uma qualificação, num certo sentido, de que existe uma situação de preconceito que nós vivemos no nosso país, no Brasil, e a gente vive como se fosse natural. Porque você também falou da objetificação. A objetificação é uma outra naturalização que homens fazem. Felipe, não são como é que é? São homens brancos, basicamente. Exato. E de ascendência europeia, ou pelo menos que se julgam europeus. Sim. O que se julgam europeus é importante, porque tem muita gente que assim, não passaria como europeu. Exato. Em alguns outros lugares que são mais racistas do que a gente. Não sei se são mais racistas que a gente. Porque você está trazendo exatamente esse mecanismo, que é um mecanismo complicado, né? É um mecanismo que as pessoas não se dão conta até que possam parar para conversar. E é por isso que você está aqui, para trazer esse assunto. Porque se a gente não conversar sobre isso, o mundo continua cometendo erros por aí. Sim, eu acho que a nossa academia discute pouco sobre isso, até porque poucas pessoas amarelas estavam nesse meio. Então, para que falar sobre essas dores se a pessoa que estava sofrendo não estava lá para poder escrever sobre também, para olhar sobre isso? Essa é uma percepção importantíssima, assim, né? Aquilo que afeta a gente também vai ser um objeto de pesquisa, de interesse, né? Então... É mesmo! Você está falando uma coisa, Felipe, que assim, o comum era nós ouvirmos lá pela década de 1980 que o pesquisador
nunca deveria estar próximo do seu objeto de pesquisa. E a gente deveria estar afastado. Não, Sim. nós sempre estamos inseridos, porque nós só podemos observar aquilo que nos mobiliza. A ciência é política, a ciência toma partido. E tem que tomar partido do certo. Certo significa, peraí, vamos observar isso. Mas, Felipe, o que te chamou a atenção no que a Karen andou estudando o ano passado inteiro? Foi um caminho muito interessante que a gente fez durante o ano passado também com esse trabalho, porque é um tema que, como ela falou, a gente teve muita dificuldade no começo de encontrar alguns materiais para poder trazer e fazer essa discussão. Né? Acho que esse foi uma das principais dificuldades Sim, que a gente com teve, certeza. né, para realizar essa pesquisa, mas é um tema de tanta importância que precisa ser desenvolvido, né? Então fomos atrás de referências em outra língua, né, Karen? Sim, Para a em gente inglês. poder, em inglês, para a gente poder trazer um pouco dessas perspectivas para cá. E eu queria, falando um pouco sobre essa questão, né, que a gente está falando sobre mobilizar, o que te motivou a fazer essa pesquisa? Bom, primeiramente, a gente acabou de passar pela Covid. E Ok. nesse período rolou muita violência contra a comunidade amarela. E, sim, Vocês estão ouvindo isso? Isso é importante porque cada um de nós fica fechado no seu próprio mundo, da própria Exatamente. perspectiva. Eu vou te ser sincero, eu estou ouvindo isso pela primeira vez desse jeito. E olha que andei estudando vários textos publicados na China, por exemplo, mas era a China sobre a China, e você está contando de outra forma. Sim, nesse período a gente sofria muita violência, coisas pequenas, mas já poderia ser considerado como violência. Tenho conhecidos que apanharam na rua, por exemplo, porque culpabilizavam pelo motivo de ter acontecido a Covid-19. Não quiseram entrar no elevador comigo por conta disso também, achando que eu também poderia transmitir a doença. Então, rolou muito dessas agressões e microagressões. Então, esse período foi um período que eu quis me aletrar mais. Eu queria entender mais por que estavam me colocando nesse lugar de racializado. Porque, na verdade, eu sou nipo-brasileira, meu pai é brasileiro e minha mãe é japonesa. E minha mãe sempre falou, você é branca, imagina. Só que lá fora, eu percebia que não. Eu era tratada diferente. Existia uma relação de poder diferente. Então, eu comecei a ler mais sobre isso, entender mais que, na verdade, eu participo de uma comunidade racializada. Eu sou uma pessoa amarela. Então, eu entendi que seria importante estudar sobre isso. Poder produzir conteúdo sobre isso para que outras pessoas também refletissem sobre o assunto. Gostei disso, porque essa motivação permite organizar um corpo de conhecimento para que outras pessoas possam começar a entender. Eu não acredito que simplesmente as pessoas vão, já ouvi, agora já estou resolvido. Não. Preconceito é uma coisa complicada. É uma coisa muito arraigada no nosso ser. Por mais que a gente faça esforço, a gente leva décadas para poder superar algumas circunstâncias de preconceito. Prestem atenção. Não achem que a gente supera de um dia para o outro. Mas nós estamos começando. E agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão dessa objetificação mesmo em si, né? Então, destinada a esse grupo de mulheres amarelas. Bom, eu entendo que essa objetificação acontece muito em microagressões, como eu te falei. Dentro dessas microagressões, é possível colocar a mulher nesse papel de mito da minoria modelo. Não sei se você já ouviu falar. Como é que é isso, mito da Explica pra gente. Explica. Olha, ouçam. Sim, no New York Times, há muitos anos atrás, fez um artigo falando sobre como as pessoas amarelas eram ótimas na parte de trabalho, inteligentes, submissas, e justamente para diminuir outras comunidades, as negras e as indígenas. Principalmente nos Estados Unidos estava acontecendo essa questão, né? E então, a gente também colocou dentro dessa pesquisa, viu que existia uma relação, como as mulheres eram vistas. As mulheres eram colocadas como ótima opção para casamento, uma mulher submissa, inocente, inteligente, que obedeceria tudo que o marido faria. E traz um pouco dessa ideia de objetificação. E eu entendo que isso... E você está falando disso, tem outra coisa que permeia a nossa cultura, porque tem uma figura tradicional, bom, eu penso tradicional japonesa, que é a geisha. E que a gente, assim, fica imaginando que, então, é aquela mulher que faz tudo. Exatamente. E não é bem assim, né? Nem a geisha.
Não, a geisha é totalmente diferente. A geisha é uma artista. Ela precisa ser uma pessoa que estudou muito, tem que saber dançar, tem que saber cantar, uma série de habilidades artísticas. E de conhecimento, porque elas também discutem. São ótimas para conversar também. Sim. Olha só. Então eu tô certo, que assim, a gente vive aqui no Brasil pensando que a geisha... É uma espécie de prostituta, o que na verdade não necessariamente trabalha com a parte do... Envolve o sexo também, caso ela queira. Mas não é essa a questão. Não. A ideia é função entreter dela- porque ela é uma artista. A função dela na comunidade tradicional japonesa era outra, era isso. Olha, mas você percebe que assim, desculpa, assim, na minha infância eu ouvia coisas assim. Eu já contei para ela antes, assim, eu vivi numa cidade que tinha uma comunidade japonesa bastante grande. Eu tinha, então, os amigos de escola, mas da onde nós ouvíamos as informações não eram dos japoneses, eram dos outros que preconceituavam de uma maneira complicada. Felipe, era difícil, viu? Essa observação ela é muito importante, Oswaldo, porque a gente vai vendo como nós vamos construindo as ideias que a gente tem a respeito do outro, né? Então, assim, como isso é passado, às vezes, de geração em geração, essas ideias que são difundidas ali no meio que a gente está, e eu não tenho como não falar disso, porque a Karen também falou sobre isso no trabalho dela, que a mídia também representa um papel importantíssimo nessa questão da objetificação, nessa construção a respeito dessas mulheres, né? Foi uma das coisas que você discutiu no seu trabalho também. Sim, ela perpetua muito uma ideia mesmo de hipersexualização, de submissão também. Acho que toda essa ideia de uma boneca de porcelana que as pessoas chamam, né? E realmente, concordo plenamente. Tem aquele filme do Memória de uma Geisha, que foi feito na verdade, o livro foi feito por um homem branco que se apoderou de memórias de uma mulher que era realmente uma geisha e colocou todo esse estereótipo de uma pessoa que realmente só trabalhava com prostituição e, enfim, foi totalmente distorcida o que aconteceu ali e esse filme ganhou muito sucesso e realmente perpetuou ainda mais essa ideia de que as geishas eram pessoas voltadas só para isso. E eu acho também, né, Karen, que foi uma outra coisa que você trouxe no seu trabalho, que a gente consegue ver um pouco dessa perpetuação também nos sites de pornografia atualmente, né? Foi um dado muito interessante que você trouxe no trabalho. Sim, o Pornhub, que é um site bem conhecido, ele coloca um top 10 dos mais procurados temas, né? As palavras-chave. E palavras mulher japonesa, chinesa, coreana, sempre está no top 10. Sempre no top 10. É uma procura muito constante. Tá. O Pornhub também tem algumas, vamos dizer, alguns recortes que tem muito mais a ver com os Estados Unidos do que talvez com a gente, por quantidade de acessos ou possibilidades. E os Estados Unidos têm um conflito sério com as comunidades asiáticas, historicamente, pelas questões de guerras. Então tem aquele conflito, igual que eles têm com o México, né? Assim, de amor e ódio. Então, assim, a gente já guerreou, já brigou contra, mas agora a gente tem que trazer para perto, mas é uma situação conflitante a ponto de piorar o quadro. Afinal de contas, como você está contando aí, vira uma fetichização, não porque é bonito ou que possa ser erótico no bom sentido, é porque está misturado com outras emoções não compreendidas pelas pessoas. E nós, de novo, estamos falando de homens, porque a maior parte das pessoas que acessam, sim, são homens brancos. É complicado. E, Felipe, você falou de uma coisa, né? O quanto que a mídia, e nós estamos no meio de mídia aqui, nós estamos fazendo uma coisa que é contrário ao caminho tradicional que tinha acontecido, que tem acontecido. Quer dizer, hoje nós estamos aqui tentando discutir e trazer uma outra possibilidade. Ei, como é que nós desconstruímos isso? Bom, vamos conversar sobre como isso foi montado nesta cultura, historicamente, ao longo das décadas, e qual é a finalidade mesmo? Ou como é que a gente faz para sair disso? É interessante também, né, Oswaldo, porque com o trabalho da Karen também foi um aprendizado muito grande de uma temática que eu não tinha muito conhecimento, mas foi muito interessante quando eu vi aquilo que você trazia na sua pesquisa. A questão do mito da minoria modelo é algo que se reflete muito aqui no Brasil também. Então, já ter vivenciado experiências como
essa, né, é a superinteligência e a submissão e até uma certa introspecção, né, na forma de se relacionar e tudo mais, né? Sim, com certeza estabelece uma série de estereótipos. O estereótipo é uma base de um preconceito, porque o estereótipo... Sabe o que sempre me passa a ideia de um estereótipo? É assim, a cabeça de uma criança que não consegue lidar com muita coisa, então tem que reduzir as classes possíveis a poucas classes, ou seja, então a gente cria estereótipos porque fica mais fácil lidar com o mundo. Aí só tem a noite e o dia. Já começamos a fazer uma simplificação extrema. Ora, se você está aí nos ouvindo, não passou nenhuma dessas... nesses dias de janeiro nublados em São Paulo, onde... Cadê o dia mesmo? Ou seja, nós temos que aprender a variação das coisas e o adulto tem condições de fazer isso, mas o adulto não faz porque aprendeu já a forma mais fácil, a forma infantil. Essa forma infantil nós estamos aqui brigando para que ela não seja mantida, para que adultos sejam adultos e assumam responsabilidades de começar a fazer mudanças nesse mundo de uma forma que permita que as pessoas possam viver em conjunto e a gente consiga eliminar da gente mesmo, individualmente, em nós, esses ditos preconceitos, mas é complicado. Essa é uma questão importante também, porque a gente tende a fazer essas reduções, mas a gente vive num cenário de globalização e a gente tem contato com pessoas diversas. Cada grupo ou grupos de pessoas tem suas particularidades e a gente está muito acostumado a ver o outro de uma maneira só, sem entender que existe uma diversidade de possibilidades de ser no mundo hoje, né? Sim, é muito fácil a gente reduzir o outro, né? Sim, bastante. E você está contando disso, porque então a parte do processo de objetificação é a redução do outro de diversas formas. E você usou um argumento da redução através de ideias estereotipadas de diversos tipos. Principalmente, se eu quero também diminuir aquele outro grupo, eu posso usar um segundo grupo para diminuir aquele. Mas eu já estou diminuindo esse, simplesmente colocando na comparação. E dizer... É um falso privilégio até, né? Colocar o amarelo acima da pessoa preta, por exemplo. Isto, aí vira um falso privilégio. E tem gente que assume, né? Cuidado com os privilégios. Privilégios servem para a gente ficar contente, empinar o nariz e achar que está sobre os outros. Esse é um complicador. Mas me conta uma coisa. Esse estudo, assim, você descobriu coisas, outras pesquisas. Tem mais gente pesquisando, então, no mundo aí? Tem bastante, mas às vezes eu percebi que não tanto quanto deveria existir, digamos assim. Aqui no Brasil eu encontrei 6 artigos dentro do período que a gente estabeleceu aqui. O que já é alguma coisa. Mas acredito que dá para produzir muito mais. Eu acho que a gente precisa de mais gente produzindo sobre isso. E eu acho que as particularidades do Brasil também, como o Oswaldo estava falando, são importantes para a gente trazer, que é algo que o seu trabalho também funciona como um pontapé aí para a gente ver um pouco mais sobre esse tema específico, né? Que é essa objetificação da mulher amarela. E eu queria que você contasse um pouco sobre como que essa fetichização também vai se relacionar com questões de gênero, raça. Como que isso se constrói, assim? Boa pergunta, olha. Bom, se a gente olhar primeiro para a mulher ela vai ter uma série de repertórios em que ela é ensinada e limitada. E, inclusive, eu entendo que a pessoa racializada também vão ter outros repertórios que ela vai ter limitado, poucos privilégios. Uma mulher amarela, ela vai ter ainda mais um funil para opções de privilégios, digamos assim. Então, é mais ou menos por esse caminho. Você usou um argumento, a pessoa racializada, a mulher racializada. Quer dizer, quando um ser humano vai dizer que a outra pessoa é de uma raça tal, ela já está colocando aquela pessoa num grau inferiorizado para se colocar sobre. Porque não existe outra raça que não seja a raça humana. Todos os humanos são da mesma raça, ou da mesma espécie. Aliás, eu tenho que sempre pensar numa coisa. Todos os seres humanos na Terra têm uma variação genética muito ínfima quando comparado, por exemplo, com outros primatas. Uma família de primatas, de um pai, uma mãe e 3 filhos, 3 filhotes, tem uma variação genética 10 vezes maior, 20 vezes maior do que toda a espécie humana na Terra. Ou seja, não, a gente, ao racializar, nós estamos
impondo uma classificação que é para rebaixar a outra pessoa, dizer que a outra pessoa vale menos. Não é para uma classificação que tenha qualquer organização racional. E isso é complicado, porque a gente vive dizendo essas coisas, né? Por isso que a gente tem que ficar muito atento às questões sociais e culturais, como tudo é construído socialmente, como essa imagem é passada, né? E o que isso impacta na vivência dessas pessoas, né, Karen? Com certeza, com certeza. Eu percebo no meu dia a dia como eu sou tratada de uma maneira diferente. Inclusive, é possível, assim, que eu ouvi de outras mulheres falando que, eu nunca fiquei com uma japa. Como se ficar com uma pessoa racializada fosse uma experiência exótica, uma experiência diferente. Esse outro é colocado nesse lugar, de né? De consumo. Exato. Um objeto. De objeto. Uhum. Exatamente. Essas são questões relacionadas às etnias, culturas diferentes, que trazem grandes problemas para o ser humano vivenciar e resolver daqui para frente. Então, nós ainda temos que enfrentar bastante, mas quando você está aqui, você discutiu um assunto, estudou um assunto, você produziu uma organização de conhecimentos para trazer aqui para apresentar. Esse é um fator muito, muito importante, porque é assim que nós humanos aprendemos a desenvolver novos conceitos, novas compreensões de mundo. Se não tiver isso, se não tiver alguém como você aqui para discutir isso, a tendência é você usou o reducionismo. Sim. Porque, assim, reduzir o mundo a classificações mais infantilizadas, é sempre mais fácil, né? Não tem que ficar pensando em alternativas, tipo, tá bom assim, só tem a noite e o dia. Não, tem muito mais do que isso. E você já pôde, trazendo esse assunto, discutir com outros colegas de profissão, por exemplo, você percebeu que, assim, pôde, ao levar essa discussão, perceber que algum colega começou a pensar, puxa, agora eu posso começar a mudar, vamos chamar assim. Sim, algumas coisas que para mim pareciam óbvias, na verdade, porque eu passo isso na pele, não era óbvio para os outros. Você usou um argumento, quando a gente passa na pele, pra gente parece ser óbvio quando a gente vai estudando, né? Porque antes de estudar também talvez a gente nem perceba. Não, com certeza não. Mas o outro que não sente isso na pele começa a notar, tipo, então tem isso e aquilo, tipo, eu não sabia disso. Isso principalmente para vocês, psicólogos, é uma questão muito importante, porque vocês vão lidar com essas pessoas dentro dos consultórios, enfim. Então, ter uma noção dessas particularidades, se questionar a respeito das construções que são feitas midiaticamente ou são feitas passadas de geração, aquilo que você ouvia dos seus pais, aquilo a respeito de uma visão de um outro grupo, é muito importante porque né, a gente chega com esses preconceitos e tendo essa quebra, olhar para esse assunto, para esse tema com outros olhos, né? Sim, acho que porque imagina, a pessoa já sofre tantas microagressões e dentro da clínica com alguém que era para acolher ela sofre mais uma microagressão, ela sofre mais disso, é um espaço que precisa de acolhimento, né? Então, às vezes, um letramento da pessoa que trabalha com saúde mental é muito importante. Importantíssimo. O Felipe se referiu a nós como psicólogos, porque a formação dele é em jornalismo, o mestrado dele também é na mesma área, então ele Felipe, você sabe que assim a sua contribuição da discussão sempre nos chama para alguma coisa que às vezes passa muito despercebido para a gente. Sim. Obrigado mesmo. Olha, gente, vocês ouviram uma outra discussão muito importante. Nós, do Café com Sexologia, temos a intenção de trazer esses assuntos, porque é necessário que a gente discuta essas variações, essas diferenças, porque o ser humano tem essas diferenças, porque nós nos consideramos humanos sendo diferentes um do outro. Por isso que é necessário compreendermos, mas também compreendemos para não usar a diferença para rebaixar o outro. Não é para usar a diferença para se fazer melhor que o outro. Puxa vida, eu só tenho que agradecer a tua participação. Karen, realmente assim, obrigado por estar aqui, por despender esse tempo. Eu sempre agradeço esse despender o tempo, porque nós vivemos numa cidade que consome tempo.
Mas é importante você estar aqui. Obrigado Eu mesmo. que agradeço a oportunidade, Oswaldo, Felipe. É muito bom estar com vocês aqui. Foi um prazer receber você, Karen. Também aproveitar para fazer o convite para todo mundo que queira ver mais trabalhos a respeito da área de sexualidade, pessoas que queiram estar por dentro de discussões atuais a respeito da área de sexualidade, participar do SINSEX, Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades, São Paulo, 8, 9 e 10 de maio, inscrições no site do Impassex, impassex.com.br. Ótimo. Bom, bem lembrado. Claro, nosso Obrigada, reconhecimento para você muito guardar a obrigada. informação e guardar aqui. Obrigada, Olha, querido. é bastante importante. Ai, Obrigado, muito gente. obrigada. Estamos aqui todos os domingos, sim, domingos às 20h30, na Rádio Vibe Mundial. Lembrem que vocês também encontram esses programas, todos os episódios, sejam no YouTube da Rádio Mundial, seja no YouTube do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, e no Instagram do Café com Sexologia. Muito obrigado a todas as pessoas que participam, que mandam mensagens, que pedem que a gente fale de determinados temas e assuntos. Participem também, estamos sempre abertos a gente ter essas informações. Até mais, gente. Você ouviu na